Eu volto com o Caio Junqueira. Caio, como os estados estão reagindo a essa, a gente pode chamar de pressão, Caio, essa pressão do governo federal para reduzir o ICMS em cima dos alimentos? Márcia, a leitura da maior parte dos estados é de que o governo tenta socializar, tenta dividir o dano político que o Lula vem sofrendo em razão da alta da inflação, principalmente da inflação dos alimentos. Que esse gesto, principalmente ali do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro Paulo Teixeira, é muito mais político do que econômico. Por quê? Aí tem diversas razões, desde sexta-feira eu tenho acompanhado bastante esse assunto. Primeiro, primeiro que a queda do imposto de importação foi para produtos que nós somos campeões ou de exportação ou de produção, né? Ou seja, tem um efeito inócuo na ponta, né, para o consumidor. Segundo, que haveria outras formas do governo federal reduzir tributos federais, por exemplo, PIS/COFINS, por exemplo, a CSSL, sobre esses produtos e ter um impacto muito maior na ponta para o consumidor. Não fez, preferiu jogar a pressão para os governadores, sendo que em muitos estados, eu tenho de cabeça aqui São Paulo, tenho de cabeça Rio Grande do Sul, já tem alíquota zero, ou já tem sistemas para a cesta básica, ou já tem um sistema, por exemplo, de cashback. Eu sei que o Rio Grande do Sul tem esse sistema, que na ponta ali, principalmente para as populações menos favorecidas, acaba na prática tendo uma cesta básica zero, tendo uma isenção zero de ICMS. Sem falar que tem um outro efeito também que eles me colocaram entre sexta e hoje. Por exemplo, pela reforma tributária, os anos entre 2025 e 2027 serão cruciais para definir o tamanho, né, da cobrança e do volume de arrecadação do IBS, que é o novo tributo que está sendo criado pela reforma tributária. Então, nenhum estado quer diminuir a margem dele com ICMS nesses anos, porque é a soma desses 3 anos que vai definir quanto que o estado vai ter direito no bolo geral de arrecadação do IBS daqui a uns anos. Ou seja, de uma maneira geral, a leitura é de que se tratou e se trata de uma medida, de um gesto muito mais político do que econômico, justamente para tentar dividir ou afastar um pouco essa corrosão de popularidade que atinge o Lula e fazer ali com que os governadores se sintam compelidos e pressionados a repartir esse dano político que o Lula vem tendo na sua popularidade. E aí, se o desgaste, usando a palavra que você utilizou, Caio, ele está sendo socializado na sua visão, se desse certo no final das contas e os preços realmente baixassem, quem iria faturar? Apenas o governo federal. Talvez não fosse dividido também o crédito a esses estados que, porventura, tivessem reduzido o imposto, tivessem reduzido suas arrecadações. Isso, mas tem um dado muito interessante que a gente vê que nesse anúncio da semana passada, o Lula não está lá e nem o Fernando Haddad está lá, né? Ou seja, isso foi lido por alguns governadores com que eu conversei, de que é uma medida de eficácia duvidosa. Porque se fosse algo cravado, que a redução do imposto de importação vai diminuir a inflação de alimentos na ponta para o consumidor, o Lula estaria lá daqui a 1, 2, 3 meses, escolhe essa medida, né, e os efeitos dessa medida. E tem um outro dado interessante, porque a inflação pode baixar daqui a 2, 3, 4, 5 meses, baixar, tem um repique, né? Por quê? Porque a gente vai ter uma super safra, ou seja, uma medida que independe de qualquer canetada do governo. Então, a leitura, amarrando todas as pontas ali, a maioria dos estados, pelo menos com o que eu conversei, avalia que se trata de uma medida política para dividir um dano político no pior momento do governo Lula.